Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo, esse canal feito para você, estudante do ensino público. Hoje é mais um assunto para o nosso módulo de Sociologia, onde estamos trabalhando a formação social, a formação sociopolítica e econômica. Nós já falamos sobre as sociedades primitivas, as sociedades escravistas. E hoje nós vamos falar sobre as sociedades orientais ou as sociedades asiáticas, que também é conhecida como, como sociedades hídricas, porque elas se formaram ao próximo de rios, né? Por uma questão de logística e uma questão de manutenção da própria vida, né? Por assim dizer, já que é impossível sobreviver sem água, da mesma forma que é impossível sobreviver sem alimento. Mas quando o homem ele domina a agricultura, ele domina o cultivo, ele entende que ele precisa se sedentarizar, por assim dizer, próximo de água, próximo de rios. Então as grandes sociedades da antiguidade elas vão se formar nesses locais. Na Mesopotâmia, o cenário vai ser o rio Tigre, o rio Eufrates. No Egito Antigo, né, na África Antiga, temos lá vários rios, mas o mais principal vai ser o Nilo. Na Ásia tem alguns rios também, o rio Hindu e tantos outros. Então essas sociedades da antiguidade, elas são conhecidas por sociedades hídricas, por esse motivo. E também no meio acadêmico, esse assunto ele pode ser abordado como modo de produção asiático. Então, numa questão, numa avaliação, numa prova de concurso, bateu o olho e tem lá esse termo, sociedades orientais ou asiáticas, sociedades hídricas, modo de produção asiático, você já entende que está falando do mesmo assunto, tá bom? Para você não se perder nisso daí. Vamos lá. Essas sociedades denominadas, né, como orientais ou asiáticas, elas existiram na antiguidade e pós-antiguidade também, predominando na Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates, onde atualmente se encontra o Iraque, no Oriente Médio. Ela também existiu, esse tipo de sociedade, esse tipo de organização, ela também existiu na China e na Índia. E apesar de usarmos o termo asiático ou oriental, esse tipo de organização socioeconômica também prevaleceu em algumas regiões de outros continentes, como o continente africano. Exemplo, o Egito Antigo. Na América, nós temos como exemplo os astecas, os incas, os maias. Então não foi uma coisa restrita ao continente asiático não, tá? E nem ao Oriente Médio. No continente africano e no continente americano também existiram sociedades hídricas. Diferentemente das sociedades escravistas, aí já como diferencial, nas sociedades do tipo oriental, as terras pertenciam ao Estado, não sendo propriedade privada de um grupo dominante, porém o Estado era encarnado na pessoa do imperador, fosse ele o Inca americano ou o faraó egípcio. E esse imperador ele também tinha uma qualidade divina. Em torno dele formava-se os grupos privilegiados, que eram os nobres, os sacerdotes, os funcionários públicos, né, os guerreiros. E essas classes, esses grupos, eles se apropriavam e consumiam totalmente o excedente de produção. Esse excedente de produção produzido pela base dessas sociedades, que eram os escravos ou os camponeses. Diferente também das sociedades tribais, ou as ditas sociedades primitivas, em que todos trabalhavam para garantir o seu próprio sustento, e essas sociedades primitivas, como já dito, elas não geravam excedente de produção. E nas sociedades orientais ou em outro tipo de sociedade, o trabalho era uma função que deveria ser exercida por grupos numericamente maior, e nesse caso específico, escravos e camponeses que, dessa forma, sustentavam todo o Estado, e aqueles que não trabalhavam na produção, mas que exerciam outras funções, como era o caso dos nobres, os sacerdotes, os guerreiros. Então eles não tinham funções na produção de excedente, na produção de mantimento, na execução de obras públicas,
mas eles tinham lá seus trabalhos que justificavam-se, trabalhos tão importantes quanto, né? Os nobres trabalhavam da administração, né? E dos diálogos internacionais, né, por assim dizer, já que sociedades se comunicavam com outras sociedades lá na sua diplomacia, os sacerdotes que cuidavam ali do âmbito religioso e da legatividade, legatividade do imperador, do representante do ser divino ali na Terra, entre eles, né? Legatividade, fiquei agora em dúvida nesse termo. Legalidade, legatividade, eu vou pesquisar legatividade. E os guerreiros que trabalhavam na defesa, que trabalhavam na defesa do Estado e tal. Então, a desigualdade não é uma novidade, não é uma coisa que só existe na atualidade, ela já vem de muito antes. Essa produção de excedente em benefício do Estado é que proporcionou a constituição de grandes exércitos e de obras monumentais, tais como as pirâmides, os templos, os canais de irrigação, fortificações. Talvez aí uma explicação para que as sociedades tribais, como são as sociedades, por exemplo, aqui do Brasil primitivo, deles não terem obras monumentais, obras públicas, monumentos, né, de modo geral, porque eles não tinham essa preocupação em formar um Estado, eles não tinham essa noção de Estado, eles não tinham essa noção de burocracia, eles procuravam só a sobrevivência e o bem-estar ali dos seus iguais, naquele tido modo de produção comunal, modo de produção comunista, né, entre aspas, para eu não ser taxado aqui, mas onde eles viviam pelo bem em comum e nada pertencia a ninguém. Para mais detalhes, dá uma olhadinha lá na nossa aula sobre as sociedades tribais para se inteirar mais desse assunto. Então, por isso, eles não tiveram obras que resistiram ao tempo. Isso é inexistente para eles e tão pouco registro escrito. Isso também eu explico na aula anterior. E essas sociedades também podem ser chamadas de sociedades hídricas, como eu já expliquei, porque elas se formaram próximas de rios. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, questionamentos, deixe aí nos comentários. Não esquece de seguir o canal do professor Eduardo, aqui o canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um trabalho de utilidade pública, né, com o intuito de dinamizar e fortalecer o ensino público, com essa ferramenta que pode ser utilizada por professores em sala de aula, tudo para levar o conhecimento e o dinamismo dentro da sala de aula. Fiquem todos bem, um bom final de sábado a todos e até a próxima.